Olá, galera do Dá uma Força. Hoje vamos resolver uma questão do Enem 2023 de Química que envolvia ligação iônica e conceitos de eletronegatividade. Vamos lá. Os solos amazônicos ricos em silicato não são apropriados para o cultivo por serem incapazes de reter nutrientes. Contudo, descobertas arqueológicas têm demonstrado que os antigos habitantes da Amazônia dominavam a técnica de preparo de um insumo agrícola natural denominado terra preta. Esse insumo era constituído principalmente de uma espécie de biocarvão, o biocar, obtido da queima de matéria orgânica, como troncos de árvores, pedaços de ossos e esterco, capaz de manter um solo fértil por anos. Apenas um texto introdutório. Admite-se que o efeito do biocarvão na fertilização do solo estava em parte relacionado à presença de grupos orgânicos do tipo carboxilato. Opa, a coisa começou a ganhar forma aqui. Em sua superfície, carregados negativamente. Aqui ele nos dá o ânion carboxilato. Carbono, oxigênio, oxigênio. Esses grupos atraem íons positivos, obviamente, necessários como nutrientes, tais quais os provenientes do potássio, do cálcio e do magnésio, além de micronutrientes como zinco e ferro. Essa ligação no solo fertilizado é predominantemente iônica, a ligação então do carboxilato com esses íons, com esses cátions, conforme ilustra a figura em que Mn+ representam os cátions metálicos. De acordo com a escala de Pauling, a eletronegatividade do elemento oxigênio é igual a 3,44. Então, ele fala aqui um pouquinho de ligação iônica e nos dá a eletronegatividade do oxigênio. E aqui ele coloca um esquemazinho que ele citou ali em cima, que é do solo com biocarvão, e aqui nós temos o ânion carboxilato, incluindo então o íon metálico, nós teremos o solo fertilizado com essa ligação iônica aqui, do carboxilato e o íon metálico, certo? O cátion metálico. O quadro apresenta os valores de eletronegatividade desses 5 elementos metálicos. Então, o quadro apresenta os valores de eletronegatividade desses 5 elementos metálicos. Então, ele nos dá aqui o elemento metálico, o potássio, cálcio, magnésio, zinco e ferro e suas respectivas eletronegatividades. Vocês podem observar que elas vão crescendo. E ele pergunta, o cátion que resultará em uma interação de maior caráter iônico com o ânion carboxilato será aquele proveniente do elemento potássio, cálcio, magnésio, zinco ou ferro. Primeira dica aqui, sempre que uma questão do Enem envolver o enunciado querendo algo maior ou menor, ou seja, extremos, e nos der um esquema, uma tabela, algo com todas as opções aqui, por exemplo, ele nos deu as eletronegatividades de todos os elementos, a gente pode pensar que aqueles valores ali intermediários podem ser descartados, porque como ele quer o extremo, maior ou menor, a gente pode pensar que a nossa resposta vai envolver aqui o maior, na verdade, o de menor eletronegatividade ou o de maior eletronegatividade, certo? E como que isso vai ser definido? Primeira coisa, envolve muito conceito aqui. As ligações iônicas, elas envolvem elementos de diferentes eletronegatividades, isso é importante saber. E aí o que acontece? Ele quer saber a interação de maior caráter iônico, como se fosse uma força maior ali. Então, a gente precisava saber que quanto maior a diferença de eletronegatividade, quanto maior é o caráter iônico, ok? E aí, agora ficou fácil da gente resolver, certo? A gente tem um elemento muito eletronegativo, que é o oxigênio, e ele nos deu esse valor, 3,44. E agora, como a gente obtém uma maior diferença de eletronegatividade? Se a gente tem um elemento de uma eletronegatividade muito alta, que é o oxigênio, vocês vão concordar comigo que a gente precisa agora de um elemento de menor eletronegatividade. Daí nós teremos uma diferença
entre as eletronegatividades maior, tornando então esse caráter iônico maior. Opa, vamos lá. Então, nós temos a eletronegatividade do oxigênio e fazendo essa diferença com a eletronegatividade do potássio, nós vamos ter então um maior caráter iônico aqui. Então, resposta letra A. Como eu falei, eu já suspeitava que seria ou o potássio com a sua menor eletronegatividade ou então o ferro com a sua maior eletronegatividade entre as opções que ele nos deu. Ok, galera? Deixe nos comentários se você tiver qualquer dúvida e ficaremos felizes em responder. Um abraço, até a próxima!